vou começar aqui falando um pouquinho do como cheguei nessa apresentação, né? O porquê eu comecei, eu tive a ideia de criar. Eu sempre trabalhei, né, no mercado financeiro. Eu, há 15 anos, mais ou menos 17 a 20 anos, eu trabalho com investimentos. Então, desde então, fui consultora de alguns bancos. Hoje eu trabalho com a XP Investimentos e já fiz algumas palestras, muitas apresentações, mas nunca realmente eu tive assim um grupo, né, via online, ou um grupo para eu poder ensinar um pouco. E sempre gostei muito de ensinar, né? Então, com isso, quando meus clientes vêm a mim, né, para eu poder falar um pouquinho de investimentos para ele, eu sempre gosto de ensinar bastante, mostrar para ele o que eles estão fazendo, para que eles entendam realmente qual que é o tipo de investimentos que eles estão entrando. Eu sempre acreditei que a pessoa que realmente sabe o que está fazendo, ela faz da maneira correta, ela faz como deve ser feito. E aí não fica com aquela sensação, né, de que alguém está enganando ou que não está fazendo a coisa certa. Então, assim, eu acho que o conhecimento é uma das melhores armas para o sucesso financeiro de qualquer pessoa, né? Seja para se organizar financeiramente, seja para investir, seja para planejar, né, qualquer sonho, qualquer sua aposentadoria, compra de seu imóvel. Então, conhecimento é algo que vai trazer sucesso, né, para quem realmente está buscando isso. Então, eu sou Heloísa, para quem não me conhece, sou uma apaixonada por ajudar pessoas, né, a construir uma vida próspera. Eu já estou no mercado financeiro há 25 anos, já passei pelo Banco Real, Itaú, Personalité, Unibanco, Santander, né, hoje estou na XP, trabalho hoje como planejadora financeira e sou especialista em investimento e gestão de risco. Já me graduei em administração de empresas e já fiz pós em gestão de negócio e também sou CFP, que é uma certificação de planejador e financeiro internacional, né, onde eu estou atuando hoje também. Enfim, vamos começar. Esse aí foi um questionário que eu mandei, né, quando eu pedi para vocês se inscreverem, a maioria das pessoas responderam. E aí, para entender um pouco como é que está, né, como cada um está no seu momento. E 80% das pessoas que responderam o questionário têm conhecimento básico ou intermediário, tá? Sobre investimentos. Então, realmente são pessoas que estão buscando, né, a maioria aqui, imagino que estejam buscando entender um pouco mais sobre os investimentos. 60% me falaram que sofre com a falta de organização financeira ou não sobra nada para investir, que também é algo que é muito parecido os dois, né? Uma coisa acaba levando a outra, né? Quando você é desorganizado, acaba não sobrando nada para investir mesmo, né? 30% falou que não sabe onde investir, né? Não sabe onde colocar o dinheiro, ou, sabe, não coloca no que alguém indicou. E aí vem uma pesquisa, gente, a nível Brasil, tá? Essa é uma pesquisa a nível Brasil. Hoje, no Brasil, são 78% da população está endividada. Ou seja, endividada, o que eu quero dizer é que tem algum tipo de endividamento, né? Que tem algum tipo de empréstimo, financiamento de imóvel, financiamento de carro, enfim. Isso é um número bastante alto, né? E 29 desses 78% são pessoas que estão inadimplentes, né? Ou seja, são pessoas que não conseguem, né, pagar aí seus empréstimos, seus financiamentos. E o mais alarmante, né, isso eu ouvi, inclusive, isso do Gustavo Cerbasi, onde ele fala que apenas 1% da população vai ter recurso suficiente para se aposentar com o mesmo padrão de vida que tem atualmente. Então, assim, realmente é algo que, né, a gente precisa pensar onde que a gente está, né? Estamos nos 99% que vai se aposentar com um padrão de vida abaixo do que a gente vive hoje, ou a gente está no 1%. Mas a boa notícia é que a gente pode pular para o 1% e aumentar essa estatística aí, né? Então, acho que quanto antes a gente buscar, né, buscar o conhecimento, o planejamento, quanto antes a gente olhar para a nossa vida financeira de uma forma que a gente realmente mude, a gente vai mudar também a nossa realidade financeira, né? Então, acho que é um bom momento
né, para a gente avaliar e pensar onde que a gente está, né? Eu gostaria, não sei se vocês estão aí com papel e caneta, em algum momento eu vou pedir para vocês escreverem, a gente, né, não precisa escrever no chat nem nada, mas para a gente pensar aí em algumas coisas, alguns insights que vão levar a gente realmente abrir a cabeça para o momento que a gente está vivendo e para o momento que a gente quer chegar, né? Então, esse já é um bom começo. Aliás, estar aqui já é um bom começo, né? E quais são os erros mais comuns, né, que as pessoas cometem e para estar nessa situação? Primeiro, não investe, né? Gasta mais do que ganha, né? Então, isso aqui é uma realidade muito, muito, muito comum, né? A gente vê muito isso. Ignora as pequenas despesas. E aí, aqui eu não estou falando de cortar o cafezinho, não, tá, gente? Eu não estou falando da gente cortar as coisas que a gente gosta, não. Ignorar as pequenas despesas é ignorar, por exemplo, um pagamento de uma, vamos supor, de uma assinatura de uma revista que a gente nem consome, de uma televisão, de um canal de televisão que a gente nem consome. São essas pequenas despesinhas que, na hora que a gente vê, se tornam grandes. As pessoas não economizam, né? Ou seja, não sobra realmente dinheiro para investir, ou não fazem escolhas saudáveis, estão sempre impulsivamente comprando, consumindo. Existe outro dia eu estava ouvindo também um podcast que ele falava assim: você fala que não sobra dinheiro para você investir, mas abra seu armário, abra sua despensa e veja quanto dinheiro tem lá desperdiçado de coisas que você não usa ou coisas que vão vencer e que você não come. Então, são coisas que a gente precisa realmente repensar, porque não está sobrando dinheiro. Não está sobrando por algum motivo que a gente não está realmente se organizando da maneira correta. E ignora principalmente os tributos, taxas e juros. Isso aqui realmente a gente deixa muito dinheiro jogado nos bancos, nos empréstimos, nos juros, no cheque especial que a gente usa para pagar alguma conta, nos atrasos, né, de pagamento de conta por desorganização. E quando a gente vê, é muito dinheiro mesmo. Quando a gente realmente coloca no papel, a gente vê que esses erros são coisas que tiram nosso dinheiro, né? E por isso são motivos que não fazem sobrar. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa vida é o diagnóstico financeiro. É igual quando a gente vai no médico, né? Vai no médico para fazer um diagnóstico de saúde, para ver se tem alguma coisa errada e a gente ir lá buscar, né? A gente até futuca para ver se tem alguma coisa, né, na saúde para a gente resolver. Aí a gente só resolve mudar de vida, né? Ou mudar de hábito quando acontece algo muito grave da nossa saúde e a gente tem que tomar alguma atitude. É a mesma coisa com a financeira. Tá? Então, eu faço um convite para a gente faça o diagnóstico o quanto antes. É a gente se conhecer financeiramente, é saber realmente quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta. Você sabe quanto você ganha, você sabe quanto você gasta. Para quem é assalariado é até mais fácil, né? Mas a maioria das pessoas que hoje são profissionais liberais ou empresários acabam muitas vezes nem sabendo, né, quanto gasta, não sabe nem quanto ganha, imagina quanto gasta. Você sabe quanto você deve, né? A sua próxima fatura do cartão de crédito, você sabe quanto que ela vai vir? Né? Tem gente que, às vezes eu estou fazendo algum tipo de planejamento, as pessoas não querem nem olhar a fatura de cartão. Elas colocam lá na planilha cartão de crédito. Não, vamos ver o que está dentro do cartão de crédito. Porque o cartão de crédito elas tem que ser algo muito positivo e não negativo na vida das pessoas. Você sabe com quanto você vai se aposentar? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. Né? Porque se você está confiando no INSS, né, que eu até brinquei outro dia nas minhas redes sociais, isso não, a sigla quer dizer, isso nunca será suficiente, com certeza você não vai se aposentar, né, com uma boa expectativa. E o cartão de crédito, ele te ajuda ou atrapalha a ter mais dinheiro? Não sei se vocês sabem, mas o cartão de crédito pode nos ajudar a ganhar dinheiro, inclusive. E poucas pessoas sabem disso e poucas pessoas usam cartão de crédito para ganhar dinheiro. Pelo contrário, né? Usam para perder dinheiro. Daí atrasa, paga o mínimo, enfim, acaba se endividando. E aí, eu vou falar rapidamente disso daqui, porque lá na frente vocês vão entender por quê. E a minha pergunta é, você conhece o efeito dos juros compostos? Acho que vocês podem ter ouvido em algum momento sobre juros compostos. Mas juros compostos nada mais é
do que juros sobre juros, né? Aquela coisa que você vai ganhando ali, você aplica um valor, aí ele vai ganhar um rendimento, mês que vem esse valor com rendimento vai gerar mais um rendimento, e esse rendimento cada vez mais vai aumentar. Por isso que os juros sobre juros, no decorrer do tempo, dos anos, ele é muito milagroso. Ele realmente faz com que o nosso patrimônio cresça muito. Então, às vezes, a gente fala assim, só vou investir R$100. Poxa, se você tivesse investido R$100, ou você que ainda tem tempo de investir R$100, por 40 anos, você juntaria R$559 mil. Apenas R$100. Se você juntasse R$500 por mês por 40 anos, você teria 2.797. Se você juntar R$1.000 por mês, você teria, em 40 anos, 5.595. Eu coloquei uma taxa de 10% ao ano, tá, gente? Hoje a taxa, acabei de saber que a taxa Selic caiu, né, de 13,75 para 13,25, mas vou botar uma média de 10%, que eu acho que é bem factível aqui no nosso país. Então, eu coloquei uma taxa média de 10% ao ano e não coloquei o efeito da inflação, tá? Mas, mesmo assim, mesmo colocando o efeito da inflação, isso aí traz um patrimônio bastante interessante para quem aplica e aproveita o longo prazo. Então, eu vou usar essa explicação lá na frente e vocês vão entender. Então, a minha pergunta é, quanto antes você começar, melhor. Né? E qual que é o melhor momento para começar? Agora. Se você está aqui ouvindo eu falar, melhor momento para você começar a juntar, para realizar qualquer tipo de plano é agora. Tá? Quando você começar hoje, né? Lógico, porque se a gente tem menos tempo, a gente vai ter que começar com mais. Né? A gente vai ter que investir mais para juntar mais rápido. Mas, enfim, tudo tem solução e tudo tem seu tempo e não tem tempo de tarde, tá? Não tem tempo assim que já estou tarde para começar. Não, não está tarde. Todo mundo pode começar e ter um bom patrimônio a partir de agora, e é isso que a gente vai aprender, tá? E aí, essa frase, eu ouvi do Thiago Nigro, falo assim, ele não sei se foi ele que criou essa frase, mas como eu ouvi dele, eu vou dar os méritos para ele. Então, você não precisa ser rico para investir, mas você precisa investir para ser rico. Então, essa frase, para mim, é meu mantra, tá? Porque, assim, claro, as pessoas precisam começar a investir para ter um patrimônio, a não ser que você fique rico de uma hora para outra porque ganha na loteria, porque ganha uma mega de uma herança, ou porque você bombe na internet aí e ganhe muito dinheiro, mas vamos falar do normal, tá? Das exceções a gente deixa nas exceções. Vamos falar de quem, tem uma vida normal e quer realmente ter uma vida próspera lá na frente. Ser rico, porque dinheiro é bom, ser rico é bom, tá? Então, se alguém aqui fala assim, dinheiro não traz felicidade, traz muita felicidade, gente. As pessoas que não sabem lidar com dinheiro que não são felizes, mas nós aqui todos sabemos lidar com dinheiro e vamos aprender a lidar cada vez mais e ser cada vez mais felizes por ser rico. Aqui são alguns influenciadores, pessoas que eu acompanho, que eu gosto muito, Gustavo Cerbasi, que é um grande planejador financeiro, Bruno Perini, que estão nas redes sociais, Guilherme Benchimol, que se hoje, graças a ele, né, nós temos aí uma plataforma aberta. O que é plataforma aberta? Investimentos numa mesma instituição de vários bancos, de várias instituições diferentes, porque foi ele que revolucionou o mercado financeiro. Né? Então, ele que começou e os bancos tiveram que se adaptar a esse novo estilo, né, do brasileiro investir. Então, hoje, se você quer investir R$100, você investe num bom fundo de investimento, numa boa aplicação, coisas que antigamente a gente não conseguia fazer. Então, a gente agradece aí o Guilherme Festival, que é o CEO, né, é o fundador da XP. Natália Arcuri, que tem um jeito bem particular de ensinar planejamento, mas é uma pessoa, né, que está aí nas redes, bombando, e o Thiago Nigro também, para quem não conhece, mostrei ele aqui porque são pessoas que eu posso comentar aí, e sigam eles, são pessoas que falam bastante, assim, bastante coerência sobre o dinheiro, não são especuladores do mercado, né, porque tem muita gente que especula o mercado, né, quer ganhar dinheiro rápido, fácil, com o mercado financeiro, isso, gente,
não dá, não dá, não acontece assim, eu nunca vi, eu tenho muitos anos de mercado financeiro, eu nunca vi, vou lhe ser sincero, tá? Uma pessoa que quer especular o mercado, ficar ali na frente do computador, realmente ganhar dinheiro e manter aquele ganho. Eu já vi até ganhar, mas também já vi perder muito dinheiro, tá? Perder tudo que ganhou. Mas tem pessoas que trabalham com isso, os grandes gestores, vamos deixar, né, esse papel para eles. E aí eu pergunto, qual o primeiro passo para transformar a sua vida financeira? Vocês sabem aqui, vocês têm ideia qual o primeiro passo que vocês precisam dar aí para... Respondam aqui para mim, quem puder, o que vocês precisam fazer para mudar, a primeira coisa que vocês precisam fazer para mudar a vida financeira de vocês? Eu vou falar. Decisão. Tomar a decisão de querer mudar a vida financeira de vocês. Então, hoje, tomem essa decisão. Por quê? Porque não adianta, se você não decide fazer alguma coisa, por exemplo, quando a gente está acima do peso, que a gente está insatisfeito com o nosso corpo, ou insatisfeito com a nossa saúde, ou quando a gente está insatisfeito com qualquer coisa, a gente tem que tomar a decisão, né, de mudar, senão a gente não muda, tá? Porque se a gente fizer por fazer, querer fazer por fazer, não vamos mudar nada. E o que é, quando a gente toma a decisão, o que a gente precisa fazer? Ter clareza dos nossos objetivos, né? E clareza dos nossos objetivos é saber realmente o que a gente quer. A maioria das carteiras de investimentos dão errado, tá? A maioria das carteiras que a gente monta dão errado porque as pessoas não sabem o que querem, né? Então, é muito importante que a gente pare, e aí é lá no diagnóstico também que a gente vai começar a ter essa clareza. Pare um momento, entenda o que a gente quer, o que você quer no curto prazo, o que você quer no médio prazo, o que você quer no longo prazo. Aí eu vou fazer um desafio aqui para vocês de 1 minuto, tá? Vou até colocar aqui, ó, 1 minutinho só, que eu queria que vocês colocassem aí no papel, não precisa colocar no chat, se não quiser, nem nada, não. É só para vocês pensarem. Qual é o seu objetivo de curto, médio e longo prazo? Por exemplo, curto prazo. Eu tenho o objetivo de fazer uma festa daqui 6 meses. Eu tenho o objetivo de comprar um carro daqui 1 ano. Eu tenho o objetivo de fazer uma viagem para a Europa daqui 9 meses. São objetivos de curto prazo. Médio prazo. Eu tenho o objetivo de comprar um carro também, pode ser de médio prazo, né? Algo maior. Eu tenho o objetivo de fazer uma pós-graduação no exterior daqui 6 anos. Eu tenho o objetivo, enfim. Longo prazo, eu tenho o objetivo de comprar meu primeiro imóvel, minha casa, mudar de casa. Eu tenho o objetivo de me aposentar, né, com 30, daqui 20 anos, 15 anos, 10 anos, enfim. Coloque aí 1 minutinho aí para vocês pensarem e colocar aí os objetivos. Quem quiser compartilhar aqui no chat, pode compartilhar também. 1 minuto. Ou pensam ou escrevam aí, que eu quero entender aí se as pessoas aqui já estão com essa clareza realmente de objetivos. Nossa, ensinar no online dá um silêncio, né? Nós estamos aqui focados nos tá objetivos. Bom. Tá bom. Então, respondo. Um minuto tá suficiente. Mas aí eu queria que vocês agora me falassem quem conseguiu escrever os 3 objetivos, de curto, médio e longo prazo. Só botar assim, 3. Se botar no chat assim, 3, 2, é porque conseguiu dois objetivos. Um objetivo ou 0, nenhum objetivo. Tainá 3, Paula 2, Carolina 2, Rita 3, 2, 3. Bacana. Olha lá, Regiane Curso. Ó, a Regiane já tem até... Muito bom, muito bom. Legal, Maria José, os 3. Isso aí, Roberta 2. Show. Gente, é isso, tá? Mas a gente tinha que ter 10. A gente tinha que ter muitos objetivos, né? Na ponta da língua. Tá? A gente prioriza os principais, mas a gente tem que ter muitos objetivos.
E, assim, um dos exercícios que eu gosto de fazer é sentem, coloquem tudo que vocês desejam num papel, tá? Tudo. Depois avaliem quais são as prioridades. Depois definam os 10, depois definam os 5. E por que isso, gente? Aí é isso que vai trazer o sucesso dos seus investimentos, a clareza dos seus objetivos. Porque para cada investimento existe um objetivo ideal por trás dele. Então, isso daqui é essencial, tá? Por isso que eu fiz essa pequena dinâmica aqui para vocês pensarem e repensarem. E aí vem o plano, né? E o plano, que é simplesmente planejar o que vocês querem, né? Os objetivos, os sonhos. E planejar os sonhos é uma mudança de hábito financeiro, através de um método, né? Por quê? Porque quando você já tem aquele plano, a gente fica fácil, aí fica muito fácil, porque a gente simplesmente vai colocar um valor nesse plano e o tempo desse plano, e aí a gente vai colocar o investimento certo para cada plano. Então, e para cada plano tem que ter um propósito, porque sem propósito não adianta. Investir sem propósito, sabe o que acontece? Qualquer coisa que acontecer, qualquer deslize, você vai usar, pegar o dinheiro, vai usar tudo, fala, esse dinheiro, eu vou usar, eu tenho dinheiro, eu vou usar. Poxa, mas e o propósito de me aposentar daqui a 20 anos? Foi por água abaixo, não é? Isso acontece muito. Mas quando você tem um propósito definido e divide, né? E divide esse propósito em investimentos diferentes, você sabe que, poxa, esse daqui não dá. Eu gosto muito de uma técnica, que aí eu vou falar com vocês, assim, dar essa dica para vocês. Abram outras contas de propósitos diferentes, tá? O que seria isso? Hoje é muito fácil abrir uma conta digital, né? Por exemplo, aqui na XP, por exemplo, você pode abrir múltiplas contas, não tem taxa, você não paga nada por isso. E aí, o que você deve fazer? Poxa, essa conta minha aqui é minha conta do meu propósito, da minha casa que eu quero comprar daqui X tempo. Essa é da minha aposentadoria, né? Então, se você está nesse momento que você tem vários objetivos, faça isso. Fica mais fácil para você organizar. E não faça isso na conta que você movimenta, que você está ali gastando tal, porque é muito tentador, né? Quando você está com dinheiro ali na mão, qualquer coisa que você desvia seu propósito lá, você vai lá e usa o dinheiro. Então, façam isso. São métodos que a gente cria, né, para ficar mais fácil e de você se organizar melhor. E para isso, gente, para um bom planejamento, a gente precisa realmente de muita disciplina, muita força de vontade e o conhecimento certo, tá? E aí a pergunta que eu faço é: como você quer estar daqui 5, 10, 20, 30 anos? E se você fizer a mesma coisa que você faz hoje, você vai estar do jeito que você gostaria de estar daqui 5, 10, 20, 30 anos? Você vai conseguir atingir os seus objetivos? Então, é outra coisa que eu gostaria que vocês pensassem, né? Então, a única coisa que vai fazer mudar essa realidade é mudar o jeito que você hoje lida com seus investimentos ou lida com as suas finanças, tá? É o único jeito de mudar a realidade financeira de todo mundo aqui. E aí vem o método. Esse método, tá? Existem vários métodos. Esse método é do Bruno Perini, mas o Gustavo Cerbasi é muito parecido, da Natália Cury também, do mercado financeiro, de planejamento financeiro como um todo. Cada um tem um jeito e não tem que ser engessado mesmo, não, tá? Até porque quando eu faço planejamento, os métodos mudam, né? Os percentuais mudam. Mas para quem está começando, é um bom início para você parar para pensar e se organizar. 60% das suas despesas tem que ser por despesas essenciais. O que são despesas essenciais? São aquelas despesas que você não vive sem. Você precisa gastar com aquilo, tá? E aí as pessoas me perguntam: Elô, o salão de beleza é essencial? Uai, você vive sem o salão? Você pode não ir para o salão, não pintar o seu cabelo, não fazer uma escova. Se não for essencial, não é.
Mas se você precisa da sua imagem, você precisa estar bem, você precisa... você tem que colocar como essencial. Plano de saúde não é essencial? Você vive sem? Você vai viver no SUS? Então, é essencial para você. E muitas vezes, o essencial para uns não é o mesmo para outros. Então, você tem que saber também o que é essencial para a sua vida, tá? É muito importante isso. Por quê? Porque quando a gente olha, quando a gente faz o planejamento das pessoas, as pessoas geralmente estão com o essencial lá em cima, 80%, 90%, 100%. E aí, né, o que vai fazer? Não sobra dinheiro para nada. E aí, o que você tem que fazer para sobrar? Mudar. Fazer o diagnóstico, fazer planilha mesmo, é chato, né? Mas é igual dieta, tem que contar caloria. Toda nutricionista fala assim, tem que contar caloria? Aqui também, tem que colocar despesa. Aí vai mais uma dica. Como é que eu faço, né? Lá em casa a gente tem um grupo, eu e meu marido, e eu tenho também um grupo, eu e minha filha. E eles colocam lá as despesas deles, e tudo, os gastos deles, tudo que eles gastam, eles tiram uma foto e botam. E aí, semanalmente, eu planilho, tá? E aí eu vou olhando para ver se a gente está dentro das nossas metas. Então, cria isso na casa de vocês. Se você é sozinha, suas despesas é só sua, né? Não tem outros envolvidos, faz um grupo com você mesmo. Faz um grupo com você mesmo, coloca lá, porque é chato ficar anotando, né? Mas hoje com o celular é tão mais fácil. Então, você faz um grupo com você mesmo e vai. Gastou, foi no supermercado, gastou, tira da nota. Foi num restaurante, gastou, tira foto da nota ou anota ali que você gastou aquilo. Então, por quê? Porque aí no final de Tá mudando a tua vida? Tá bom. Dedém, você está com o áudio aberto. Perdão. Então, isso é um método assim, que ajuda bastante. E se você quiser envolver mais gente, se você faz que é realmente o melhor, se sua família, né, você tem uma conta que é com a família inteira, faça isso com a família inteira. Coloca a sua família, né, para a participar, né? Participar. Por quê? Porque na hora que a gente fizer o planejamento, se você colocar as prioridades da família, vai ficar fácil dizer não para um videogame que um filho está querendo. Porque você vai chegar para ele e falar assim, meu filho, aí ó a dica, ó, meu filho, nossa prioridade de viajar para Disney o ano que vem. Se eu comprar um videogame agora, vou ter que tirar da nossa prioridade. Então, por isso que é muito importante a gente saber as nossas prioridades. E aí vem a parte de viver, né, gente? Lazer, a gente precisa do lazer, a gente precisa realmente desses momentos, senão não vale, né? Para que a gente está ali juntando dinheiro, né? E o que vale, que a gente leva da vida, as coisas que a gente faz, né? Não as coisas que a gente tem. Então, é muito importante a gente ter, né, esse momento de lazer. 10% para os objetivos de curto prazo. Então, é o quê? Aqueles, né, curto prazo que eu falei lá, já guarda, porque na hora que precisar usar, você vai ter um bom dinheiro investido aí. 5% para a educação contínua. Aí tem uma dúvida, não é educação essencial. Educação essencial, meu filho estuda na escola, é educação contínua essencial? Não. Se seu filho estuda na escola, ela é essencial. Né? A escola do seu filho ainda está na essencial, você não vai deixar de pagar a escola do seu filho, né? Ele não vai tirar ele da escola. A educação contínua é um curso, é um livro, né, que te ajuda ali a melhorar na sua profissão. E o seu plano de aposentadoria, no mínimo 10%, e caixa livre, sabe? Aquela jacada que você quer dar e fazer alguma coisa, né? Falar, vou comprar aquele sapato, né? Vou fazer, sei lá, aquele passeio, 5% você guarda para isso. Então, isso torna a vida mais leve, né? É aquele negócio, não aumente o seu custo de vida, não aumente, né, os seus gastos, se você ainda não juntou para isso. Às vezes as pessoas me perguntam assim, e quando que eu vou melhorar, né? Quando que eu vou melhorar meu custo de vida, meu padrão de vida? Quando você tiver, né, dinheiro para isso. Porque quando você aumenta seu padrão de vida, tem que sobrar, então, a mesma quantidade aí desses percentuais para você realmente conseguir juntar para lá na frente você manter esse padrão. E as pessoas vão aumentando o padrão de vida, chega a hora que ela não aguenta. E aí, chega lá na frente, não tem dinheiro para manter. Então, é muito importante. Façam isso. É um exercício muito bacana que, né, muda a vida da gente.
E aí, eu te digo o seguinte, você vai precisar cortar muita coisa. Surpresas virão aí na hora que você coloca isso no papel, porque muita coisa tem que ser cortada no primeiro momento, mas depois que tiver ok, organizado, você vai ver que vai, né, as coisas vão fluir e a paz vai aí reinar na vida. Reserva de emergência. Isso vocês já ouviram falar, né? Assim, alguns sim, alguns não, mas é muito importante a reserva de emergência. Não negligencie ela, tá? Por quê? Porque a reserva de emergência é aquela reserva que a gente precisa rápida, tá? Os investidores mais arrojados, eles ficam assim, mas eu vou deixar meu dinheiro no Tesouro Selic, que, gente, né? Eu gosto de em ações, gosto de explicar. Gente, reserva de emergência é um dinheiro que vai te salvar nos momentos de emergência, né? Momentos que você realmente vai precisar. Então, não deixe de fazer aquela reserva antes de fazer qualquer outro tipo de investimento. Então, você ter 3 a 6 salários, se você for CLT ou funcionário público, guardado para uma emergência. Se você for profissional liberal, de 6 a 12 salários. Se você for de 6 a 12 salários, não, de 6 a 12 meses o custo de vida. E se você for empresário, de 12 a 18 meses, pelo menos, né? Porque se acontecer alguma eventualidade, você está ali tranquilo, dá um tempo, um fôlego para você se reorganizar. E aonde investiu a reserva de emergência? Coloquei 3 investimentos básicos aí, que é o Tesouro Selic, que é o tesouro, né, direto, né? Você ouviu falar que é o título do governo, é o investimento mais conservador que a gente tem, é o título do governo, tá? Então, ele tem liquidez, você tira na hora que você quiser, ou um fundo de investimento que chama DI, tá? Que aplica em tesouro, né? Os fundos DI geralmente aplicam no tesouro direto. Se você não quiser ir para lá, aplicar no tesouro, você pode aplicar num fundo DI, ou um CDB, que é um título do banco, que você tem conta, tá? Ou, se você não tem conta num banco que tem CDBs, no próprio banco, ele vai vender CDBs de outros bancos. Mas importante, para a reserva de emergência, esse CDB tem que ter aqui uma live da Heloísa, muito interessante, sobre investimento, gente, e aí não está dando para falar, tá? não. É minha mãe, tá, gente? Propaganda. Muito interessante. Ô, mãe, seu áudio está aberto. Mãe, né, gente? E o CDBDI, só desliga seu áudio aí, mãe. Ai, meu Deus do céu. E a mãe já investe, viu, gente? Peraí, na cara. Eu estou fazendo a maior confusão aqui. Saia daí. Ai. Meu Deus. E o CDBDI tem que ter liquidez, tá? O que é liquidez? Você pode tirar rápido sem perder dinheiro, ok? E aí vem os perfis de investidor. Conservador, moderado e arrojado. Eu gosto, né? Eu não gosto de dizer que uma pessoa é conservadora, que é moderada ou arrojada. Mas eu queria que vocês respondessem aí no chat qual que é o perfil que vocês acham que vocês têm como investidores. Ou, se vocês não investem ainda, o que vocês acham qual seria o perfil de vocês? Me coloca aí só para eu entender como é que está o perfil aqui das pessoas. Paula, conservador. Isabela, moderada, conservador. Márcia, arrojado, moderado. Legal. Conservadora. Carol, conservadora. Ótimo. Carlos Alberto, moderado. Perfeito. Então, ó, Maria José, Sim. Conservadora, já conheço, né, Maria José? Isso aí. Moema, conservadora, moderada. Ok. Virgínia também, já conheço, conservadora. Enfim. A Rita não investe, acha que é conservadora. Ok. O que acontece? A gente pode ter vários perfis. Essa é a minha definição. Uma pessoa arrojada, ela tem que ter algo conservador também, tá? Uma pessoa moderada também, ela vai ter, por exemplo, a reserva de emergência que ela precisa ter, vai ter que ser conservadora. E as pessoas muitas vezes se acham conservadoras porque elas têm medo, porque elas não conhecem o investimento que elas estão colocando, né? Então, às vezes, assim, já teve alguma alguém perto, já teve alguma experiência ruim em produtos mais arrojados, né, como compra de ações ou compra de produtos que, né, tem volatilidade. O que é volatilidade? É que sobe, desce, dá positivo, dá negativo, né?
e aí não soube lidar com isso. E aí você fala, não, eu sou conservadora, eu detesto perder. Ninguém gosta de perder, gente. Nem o arrojado gosta de perder. Quem é arrojado aí que respondeu gosta de perder? Com certeza não, né? Então, o que a gente precisa entender é que essa definição de conservador, moderado e arrojado vai muito do perfil do investimento que você está fazendo, tá? Então, para aquele investimento que é dos seus... Aí, vamos lá, lembra que eu falei dos objetivos de curto, médio e longo prazo? Pronto, é isso daí. Para os seus objetivos de curto prazo, tem que ser conservador. Você não pode ter surpresa. Se você já tem ali definido que vai comprar um carro de 50 mil reais daqui a um ano, você não pode colocar em ações. Porque se daqui a um ano as ações caírem, seu carro, em vez de comprar de 50, você vai comprar de 20. Né? Pode acontecer. Então, para os objetivos de curto prazo, você tem que ser conservador. Agora, gente, realmente, para as pessoas que não entendem nada, para as pessoas que não têm uma pessoa de confiança, que esteja ali falando de investimentos para você, que ainda está começando esse mercado, é melhor começar como conservador. E depois, à medida que for se familiarizando, conhecendo o investimento, aí essa pessoa, sim, pode se tornar um pouco mais moderada, depois aplicar em algo mais arrojado, você vai ver que não é esse bicho de sete cabeças, pessoas que fazem errado. O problema é as pessoas que perdem muito dinheiro, né? É porque fazem, a não ser que aconteça uma pandemia, como aconteceu, né? Que aí pode acontecer mesmo de algumas coisas acontecerem, que de empresas quebrarem, enfim. Mas, fora isso, em tempos normais, não é isso que acontece. Moderado tem média volatilidade, ou seja, ele pode cair um pouco, mas não cai tanto, mas pode cair um pouco. Mas no médio prazo, né, naqueles prazos acima de 2 anos, 5 anos, o objetivo dele é que ele renda mais do que os conservadores, ou seja, mais do que a Selic, que seria o Tesouro Selic, tá? Então, Dênia, você pode tirar o seu, ativar seu mudo, por favor? Então, assim, alguns produtos também de moderado são o Tesouro IPCA, que aplica inflação, ou Tesouro pré-fixado, os fundos multimercados, os fundos multimercados, o nome já fala, né? Eles aplicam em vários tipos de mercado. Não tem como eu aprofundar cada investimento. Deixa eu ver a mensagem que Zé Raimundo mandou, que eu não estou conseguindo ver no meu celular, não. Lô, talvez seja melhor você, como host, botar todo mundo. Acho que fica eu vou tentar fazer isso. Peraí. Não, eu mandei a mensagem, o senhor também ouviu. Márcia, você sabe onde é que é? Aqui que eu boto todo mundo. Não. Já consegui. Ótimo, gente, obrigada, viu? Vivendo e aprendendo. E arrojar, então não dá para eu realmente falar de cada investimento, como é que funciona cada investimento aqui, né? Mas os produtos mais comuns, moderados, são esses. E títulos privados. O que são títulos privados? São títulos de empresas privadas. Então, por exemplo, a Petrobras, em vez de ela pegar lá o dinheiro emprestado num banco, o que ela faz? Ela empresta para a gente, via um papel, um título. Tá? Então, a gente lá no banco, isso aqui, os bancos que fazem essa intermediação, né? Vai lá e fala assim, olha, eu tenho um título aqui da Petrobras que ela está pagando para você inflação mais 6%. Você quer? Aí você vai lá e compra. Qual que é o risco desse título? A Petrobras. Se a Petrobras quebrar, seu título é capaz de quebrar também. Então, por isso que também ele é mais arrojado. Então, ele tem mais risco que, por exemplo, o título do governo. É mais difícil o governo, porque antes do governo quebrar, as empresas já quebraram todas antes. E também os títulos bancários, né? Que são CDBs, LCIs, LCAs, são títulos bancários. Eles são mais conservadores também, porque eles têm uma garantia, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Depois a gente também vai aprofundar em outro momento, tá? Sobre essas garantias aí que a gente também tem que ficar de olho, né? Para diminuir os riscos dos nossos investimentos e não ter medo realmente de investir em algo que dê melhores rentabilidades. Ficar lá só, vou investir na LCI, só invisto em LCI, só invisto em LCI, só invisto em LCA. Então, assim, por quê? Né? Por que você só investe? Porque não conhece, muitas vezes, os outros, que muitas vezes têm, inclusive, o mesmo grau de risco de uma LCI e LCA e que dá melhores rendimentos. E o arrojado tem alta volatilidade, isso aí pode subir muito, também pode cair muito, mas no longo prazo, ele também pode trazer uma carteira muito bem rentável,
tá? Que aí são as ações, os principais são as ações dos fundos imobiliários. Por que que as pessoas perdem dinheiro com ações? Porque elas tentam adivinhar a hora de entrar e a hora de sair. Aí fica lá, não, vou comprar porque está baixo, está barata. Às vezes está barata porque a empresa também não está muito boa. Então, quanto mais você aprender sobre o assunto e você aplicar da forma correta, você vai ver, tá? Que no longo prazo você vai criar uma boa carteira de ações, de fundos imobiliários, que vai te trazer muito, muito retorno para aqueles seus objetivos que você colocou lá atrás, de longo prazo, que é acima de 10 anos, tá? Então, pensem nisso, não assim, fique com essa crença de que é arriscado. É arriscado eu aplicar em outra coisa, senão a poupança, senão o tesouro, senão o CDB. Não é assim, tá? É só a gente fazer as escolhas certas. Previdência privada, né? Eu vou falar da Previdência porque eu particularmente, hoje gosto muito da Previdência. Ela foi muito massacrada, porque ela era muito ruim, né? Antigamente, a Previdência era muito cara. Os bancões, quem são os bancões, tá? São os bancos tradicionais, Itaú, Santander, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Então, são esses que a gente chama de bancões. Eles cobravam para fazer a Previdência, taxa de entrada, taxa de saída, enfim. Então, era caro e era ruim. Os fundos que estavam investidos dentro da Previdência era muito ruim. E hoje em dia mudou muito, e ela é uma grande, grande aliada para aqueles investimentos de longo prazo. E por que que ainda as pessoas, né, não gostam, às vezes têm preconceito? Porque ela é vendida da forma errada. Tá? As pessoas investem em previdência como se estivessem vendendo, como se estivessem falando para o cliente investir num fundo. Não é. Previdência, gente, é longo prazo, é mais de 10 anos. Então, pensa assim, para os seus objetivos de acima de 10 anos, que seria, por exemplo, uma aposentadoria, a Previdência é um excelente instrumento. E a gente tem aí o PGBL e o VGBL. Não dá para eu ficar explicando exatamente sobre eles, mas já vou eliminar o PGBL, porque o PGBL é um produto só para quem precisa do incentivo fiscal, do imposto de renda. Tá? E quem precisa desse incentivo fiscal? Quem faz a declaração de imposto de renda completa, né? Que faz aquele modelo completo de imposto de renda. Para quem faz simplificado, não precisa. Quem faz o modelo completo? São as pessoas que têm muitas despesas, que pagam muito imposto durante o ano e tem muitas despesas, por exemplo, de médico, de educação, tem filhos, enfim, que tem muitas despesas para compensar. Então, gente, o PGBL, são para essas pessoas, já é uma outra aula só de PGBL, tá? Para ajudar as pessoas a definirem se é bom ou não para elas. Mas para todo o outro público, o VGBL, que a gente vai falar aqui, que é um plano de previdência e quais são os benefícios. Por que que eu, Heloísa, gosto da Previdência para esse tipo de investimento de longo prazo? Primeiro, que ela não tem come-cotas. Ai, meu Deus, o que é come-cotas? Quando você aplica num fundo de investimento, né, aplica lá no fundo DI, aquele que eu falei lá atrás, em 6 meses, o banco ou a instituição financeira ela tem que ali e debitar o imposto de renda, 15% de imposto de renda e já repassar para o governo. Os fundos sem imposto. Então, esse nome chama come-cotas. Então, 6 meses, come-cotas, vai lá, tira um pouquinho da sua rentabilidade. É só em cima do que rendeu, tá? Né? Nunca em cima do que você tem. Então, não fica com medo, assim, não vou investir porque vai ter imposto de renda. Não, o imposto de renda só vai incidir em cima do que realmente rendeu. Se não rendeu, você não vai ter imposto, tá? Então, isso é o come-cota. Na Previdência, não tem. Então, aqueles juros, lembra que eu mostrei a tabelinha dos juros sobre juros? Na Previdência, dá para você fazer isso de uma forma espetacular. Por quê? Porque você não paga imposto de renda em tempos, só no final, quando você resolver resgatar. E a Previdência, ela tem uma tabela regressiva, que começa com 35% de imposto de renda e a cada 2 anos cai 5%, até chegar a 10% em 10 anos. Então, é o menor alíquoto de imposto em qualquer investimento. O menor dos outros investimentos, tirando os que têm isenção, é 15%. Na Previdência é 10%. Então, assim, para esse tipo de investimento é muito bom. E outra coisa, flexibilidade. Por quê? Porque no fundo de investimento, se muda a economia, se a gente precisa trocar o fundo, a gente precisa resgatar o fundo, você aí vai ter que pagar o imposto, depois aplicar novamente. Na Previdência, não. A gente pode fazer uma troca de fundo dentro da Previdência, que chama portabilidade interna, que você pode mudar de um para outro sem pagar imposto nenhum.
Isso realmente é um grande diferencial, porque você pode mudar os investimentos sem ter que resgatar e continuar ali reduzindo seu imposto na tabela regressiva com o tempo, tá? Não influencia no tempo quando você faz essa mudança, no caso da Previdência, já nos fundos, ou, por exemplo, no CDB, tem vencimento. Quando vencer, você vai pagar imposto e aí vai começar tudo de novo, entendeu? E na Previdência não, é juros sobre juros. Então, para os planos de longo prazo, ela é um excelente instrumento. Fora que ela tem liquidez, você vai poder resgatar em 2 meses, você pode estar ali tirando alguma coisa da liquidez se tiver necessidade. E os benefícios, além dos benefícios tributários, ela pode ser um instrumento para complementar o seu seguro de vida, por exemplo. Por quê? Porque você coloca beneficiários na Previdência, e aí, se vier acontecer algo com você, os seus beneficiários recebem o dinheiro que está lá sem entrar em inventário. Ou seja, isso é muito bom, tá? E tem um simulador, gente, que eu vou indicar para vocês aqui, que é o simulador Pit Money. Ele é muito interessante, depois entrem nele. Tá vendo minha tela? Tá vendo, Márcia, minha tela do simulador? Ótimo. Aqui, olha que legal. Deixa eu desativar de novo. Acho que quando abre, volta. Quem tá com... Olha que legal. Você aqui, você vai colocar aqui quanto... Ai, meu Deus. Deixa eu só fechar aqui. Quanto que você ganha por mês? Vamos supor que você ganha 10 mil reais. Vamos lá. 10 mil reais por mês. E você vai juntar 10% todo mês desse 10 mil reais. Sua rentabilidade vai ser 10% ao ano, tá? É totalmente factível hoje. Quantos anos você vai investir até a aposentadoria? Vamos supor que você tenha 40 anos, que você vai investir até 65, são 25 anos. Quanto você tem investido? Não, tenho nada investido. Aí aqui vai te dizer, com 23 anos, você vai completar R$1.180.000, investindo 10% a 10% da sua renda de 10 mil, no caso, R$1.000, né? Com uma rentabilidade de 10% ao ano do ano durante 25 anos. E aí, com quantos anos você quer viver aposentado? Se fosse da minha família, eu vou dizer 100 anos, porque minha família vive muito. Então, eu vou botar 35 anos aqui, porque se eu vou me aposentar com 65, mais 35, 100 anos. E aí, quanto que você poderá torrar por mês, no máximo? R$10.197. Então, se você tiver esse recurso e durante 35 anos você continuar tendo um rendimento de 10%, você pode aí ter uma renda de 10 anos, de 10.197 durante 35 anos, até acabar o seu 1.180.000. E aí, legal esse simulador, aí você bota aqui, mas eu gasto, Elô, 12 mil reais. Esse é meu gasto, meu custo de vida. Aí você olha aqui embaixo, com quantos anos você viveria com 1.180.000? 18 anos só. Aí o que você vai ter que fazer? Aumentar o percentual que você investe. Vamos botar 15% agora, porque não vai dar, não, para você ter o mesmo padrão. Agora sim, você recebeu um parabéns ali, tá vendo? Você vai poder torrar 15.296. Então, brinquem nesse simulador, é muito interessante, tá? Porque é aí que você vai ter ali um norte de quanto que você precisa, né, realmente para se aposentar. Fica aí, depois eu mando o link lá no grupo para quem não, mas só botar lá simulador Pit Money, ele é gratuito, ele é bem legal, dá para fazer outros tipos de simulações, tá? Mas ele é bem interessante, para vocês terem uma noção, né, de com quanto vocês vão precisar se aposentar. E o modelo de carteira diversificada. Isso daí também é algo que eu ouço muito dos meus clientes, às vezes dos meus clientes, quando eu começo, né, a atender a primeira vez, eu pergunto sempre para eles, como é que está a sua carteira de investimento hoje? Ou como é que você quer investir, né? Então, ele fala assim para mim, eu estou bem diversificado, né? Aí eu falo, mas como é que tá? Eu tenho o Banco do Brasil, eu tenho o Itaú, eu tenho o Bradesco, eu tenho investimento desses bancos. Aí eu falo, então, vamos lá, me mostra. Aí quando ele me mostra, eu vejo, ele só está diversificado de instituição financeira. Ele não tem uma diversificação de carteira mesmo, tá? Os investimentos deles são tudo iguais, eles vão indo na mesma linha. Então, se acontece alguma mudança, ou eles todos sobem junto, ou eles todos caem junto.
E a diversificação, o que é diversificação? É você realmente colocar investimento em vários tipos diferentes para que reduza o seu risco. Então, esses são os métodos que a gente usa para reduzir o risco da carteira, tá? Não colocar tudo tudo igual, né? Porque aí vai ter que ser tudo igual. O mercado tem que estar todo na mesma direção. Aí você sobe. Está na direção ao contrário, aí cai tudo. Então, é isso. Numa diversificação, ele cria um equilíbrio. Isso aí diminui muito o risco da sua carteira. E aí eu só coloquei, isso aqui não é uma recomendação, tá, gente? É só um modelo de diversificação. Lógico que para cada, aquilo que eu falo, para cada objetivo existe um tipo de investimento, né? Então, isso daí é só para vocês terem um modelo, uma percepção do que é uma diversificação. Então, eu coloco alguma coisa em pré-fixado, coloco alguma coisa indexado à inflação, né? Porque se a inflação subir, eu estou mais protegido. Eu coloco alguma coisa em fundos imobiliários, coloco alguma coisa em ações, e lá em cima, eu estou partindo do pressuposto que lá em cima você já tem uma reserva em algo pós-fixado. O que é pós-fixado? É aqueles investimentos que acompanham os juros de mercado. O que é o juros de mercado? A taxa Selic, que é o governo que define ali. Ai, meu Deus, eu preciso saber como é que é a taxa Selic, como é que ela funciona. Não, vai no Google e veja, bota lá, quanto que está a taxa Selic. Hoje, a taxa Selic caiu para 13,25. Ela estava 13,75 até ontem, hoje caiu 0,5%, está 13,25. Por que a gente precisa saber disso? Porque a nossa base tem que ser ela. Seus investimentos, elas têm que estar rendendo acima da taxa Selic. A não ser que você tenha uma carteira um pouco mais moderada e arrojada, em algum determinado tempo, ele pode estar abaixo. Mas no tempo geral, tá? Num prazo maior, ela precisa estar superando. Se não estiver superando, é hora de dar uma olhada e trocar alguma coisa. Então, sempre olha o Tesouro Selic, a taxa Selic, como a sua referência de investimento, de taxa, para você saber o que se está rendendo bem os seus investimentos ou não está rendendo bem, tá? E principalmente para as pessoas que são mais conservadoras. O momento está ótimo para ser conservador, porque o juros está alto. Mas lá atrás, antes da pandemia, né, quando os juros chegou a estar 2% ao ano, se você investisse num CDB, você ia receber só 2% ao ano, tá? E aí, só que aí depois veio a pandemia, a inflação ficou mais, né, pressionando, e o governo começou a aumentar essa taxa. Chegou a 13,75, aí todo mundo que é conservador ficou ali na taxa Selic. Muita gente, né, teve suas carteiras não sobe e desce durante esse período, porque estava todo mundo aplicado, né? A maioria das pessoas investindo, estavam com investimentos em produtos um pouco mais arrojados, porque era o único jeito de você ganhar um pouco mais de rentabilidade e ganhar mais do que a inflação, né? Se você ficasse no 2, você está perdendo a inflação. E a gente precisa tomar muito esse cuidado. Será que meu investimento está perdendo a inflação? A gente precisa pelo menos empatar. Porque se você estiver perdendo a inflação, você está perdendo dinheiro. Você está tendo desvalorização do seu capital. Então, aquele plano que a gente fez lá, que você vai ter 1 milhão daqui a 30 anos, você só vai ter se você realmente estiver ganhando acima da inflação, tá bom? E é até uma coisa importante, eu fiz aquela simulação colocando 10%, mas o certo é colocar um percentual acima da inflação, tá? Porque a gente, todo ano, né, que você tem lá uma inflação de 6%, isso quer dizer que o seu dinheiro desvalorizou 6%. Então, a gente precisa sempre pensar o seguinte, quanto que eu estou ganhando acima da inflação. Tá? Isso são juros reais, isso é o que a gente realmente ganha. O que a gente tem que pensar o que a gente realmente ganha. Às vezes a gente fala assim, estou ganhando 13%, eu ganho 20%, mas aí, mas a inflação foi 10%, então você ganhou 13%, você ganhou 3%, seu dinheiro valorizou 3%. Tá? Então, é outra questão que a gente precisa também, na hora que a gente faz um planejamento, a gente já coloca a inflação no meio do campo.